Boa noite, tudo bem aí? Graças a Deus. Daqui a pouco eu estou embarcando para Balneário Camboriú. Então vou dar essa aula aqui e já correr para o embarque. Aí, Amém? O Walter está aí, amém. tudo certinho. É, quem não foi no jantar do doido perdeu. Vai ficar por aqui. Vai ficar por aqui. Ela vai pegar todo mundo para lá nesse festa, chegar todo mundo junto. Teologia. Mas tá bom. Olha, pessoal, hoje a gente inicia uma nova matéria. É a número 10. Mais duas estamos, como diz em espanhol, listo. Estamos feitos, né? O curso está completo. E esta, nós estudamos nesse bloco. Aliás, o primeiro bloco foi teologia, né? A gente teve lá na frente, introdução à teologia, bibliologia, Antigo Testamento, Novo Testamento. Aí fomos para a historicidade. Tivemos história e cultura de Israel, história helenista, história da igreja e história dos avivamentos, né? Agora estamos em eclesiologia, que é a prática do ministério. Já estudamos a eclesiologia neotestamentária, quem era a Igreja de Atos, como ela operava, quais eram os seus dons, os seus talentos, as suas ministrações, sua organização, sua função de abranger. E agora a gente vai estudar a eclesiologia fundamental, que é algo que a gente usa hoje. A próxima matéria vai ser hermenêutica, homilética, exegese e a última missiologia. Então vamos para essa agora aqui. Eu acho que a Márcia, ela esqueceu, eu também esqueci, ficou, o pessoal se apostila, mas já vai fazer essa semana aí. E quem tiver aí pode ir acompanhando comigo aqui. Deixa eu abrir aqui, ó. É a capa nova. Tá aí, ó. Eclesiologia Fundamental. Vamos já passar aqui para vocês. Eu tô gripado, tô com alergia, gente. Tô com o nariz entupido, mas estamos conseguindo falar. Ok. Vamos lá. A número 1, etimologia. Ok. A etimologia e a ortopraxia dos dons. É importante entender o que é ortopraxia. Em termos mais comuns, ortopraxia é realizar o mais perto do original. Ortodoxia, né, é o que os escritos, né, os escritos mais perto do original. Ortopraxia é os feitos, né, mais perto do original. Ortopraxia deve ser entendida como este conjunto de técnicas e créditos que faz parte de uma determinada tradição, que são passados para os seus estudantes. Deixa eu aumentar aqui a tela um pouquinho. Ok, vou botar aqui agora. E mantidos sem alterações. Apesar de algumas diferenças entre tradições, há alguns princípios em comum para que ainda sejam considerados. Isso então significa que não se pode fazer o que bem se quer, se quiser, praticar diversas técnicas indiscriminadamente, misturar panteões ou mitos conflitantes. Para iniciar com boa lucidez e depois, eventualmente, explicar profundamente, mesmo que cada palavra significa no contexto natural, secular e bíblico. Interessante, pessoal. A igreja, ela tem 2.000 anos de idade, né? 2.000 anos de idade. E, olha, uma organização se manter por 2.000 anos usando a mesma nomenclatura é realmente algo de se pensar, né? Então, a igreja cristã, ela manteve durante 2.000 anos, né, o vocabulário e a praticidade, ou seja, a ortopraxia daquela prática. Veja, quando você fala assim, dons de curar, isso não é novo agora. Lá no tempos após já fazia. Então, a igreja soube. Pessoal, só um pouquinho que eu estou. Só um pouquinho. Então, a igreja manteve essa perspectiva de segurar, né, essas palavras, né, até os dias de hoje. É interessante isso, porque, olha, dos anos 70 para cá, muita palavra mudou entre nós, do vocabulário normal aí, né? Agora, 2.000 anos, volta. Uma instituição conseguir manter nomenclaturas e hoje e atuar nelas hoje ainda. Olha, eu vou te falar, é um negócio interessante. Vamos voltar aqui. Ok. Vocês estão vendo aí, não?
Obrigado, amor. Deixa eu ver aqui. Opa, aqui, ó. Agora vai. Ok. Vamos lá então para as palavras de suas nomenclaturas, né? O dom. Opa, o dom. Meu Deus, só um pouquinho. Dom. O dom, uma dádiva recebida naturalmente, talento, habilidade para desenvolver o dom. Ministério, serviço específico em áreas distintas. O que é um dom? O dom pode ser considerado um presente nato, uma dádiva inesperada, nasce com a gente, isto é, dons naturais, no caso dos dons sobrenaturais, dos dons do Espírito Santo e os dons de Cristo, eles não nascem conosco. Olha só, pessoal, então são 4 tipos de dons, tá? Os naturais, né? Os natos, né? Os dons de Cristo, os dons do Espírito Santo e os dons sobrenaturais. Aleluia. Então, conosco nasce os dons natos e alguns sobrenaturais. Os outros não, é por obra do Espírito Santo. Assim, nós temos classificação. Interessante, são 4 categorias: dons natos, dons de Cristo, dons do Espírito Santo e dons sobrenaturais. O dom, em termos de bibliologia, o dom é uma dádiva espontânea e exclusiva de Deus. Também. Oi. Pode só voltar um pouquinho ali, pastor, só para anotar ali dons natos, dons de Cristo. Ah, ok. Não estou sem a apostila aqui. A Do Espírito categoria. Santo. Uhum. E Perdoe. sobrenaturais. Tá, Categoria pode dar aqui. sequência. Ok? Então, o que é o dom? Um presente nato, né? Já coloquei lá. Vamos botar aqui embaixo. O dom dádiva espontânea, exclusiva de Deus. Também dom significa o do Senhor, o que pertence ao Senhor. Esse nome masculino é a versão encurtada do nome Dominique, que vem se tornando tendência por ser mais fácil de falar e bem mais original. No hebraico, Adonai, Senhor. É uma nuance semântica. Quem tem o dom é dono de uma ação. Dominique é a versão inglesa de Domingos, o qual tem origem no latim Dominicius, e quer dizer literalmente pertence ao Senhor. O nome também remete ao substantivo masculino dom, que significa alguém que tem qualidade natural ou aptidão para fazer alguma coisa. Esse nome ficou muito conhecido no Brasil por conta da obra literária de Dom Casmurro, do escritor brasileiro Machado de Assis. Ele é de 1139 a 1908. Na história, o personagem Bento Santiago foi apelidado de Dom Casmurro. Origem latina, locais do nome Dom. Dom, Gana, Dom Pedrito, Brasil. Dom Pedro, Brasil. Outras informações de nome Dom, gênero, nome masculino. Então, o dom, ele pode ser algo dado por Deus natural, mas pode também ser a nomenclatura. Entregue a alguém que detém algum tipo de domínio, né? E os dons, antigamente, né? Eu fui esses dias agora na cidade de. Onde é que eu preguei lá, gente? Caxambu. E lá tem o Hotel Glória, né, do tempo do Império, gente. Um negócio interessante. Lá tem o negócio dos dons lá, né? O dom fulano, dom ciclano, que eu era dono de alguma coisa. Mas a gente traduz o dom também como a dádiva de Deus. Deus deu um dom. Quer dizer, a palavra ela tem uma nuance, né, muito ampla. Ela pode se estender muito, muito amplamente. Aí tem o talento, né? Esse tema é empregado na parábola de Jesus sobre algo que o Senhor deu aos seus funcionários, concedendo condições de trabalho e multiplicação. Peraí, gente, que ferrou aqui. Meu Deus, o que é isso? Ok, vamos lá. Foi. Olha, agora vai com tudo. É 880. Enquanto o dom é dado natural, o talento é a capacidade de desenvolver este dom. Por exemplo, seu carro teve o pneu furado. Você possui o dom da inteligência para saber que precisa retirar o pneu. Mas como? Então você usa a chave de fenda de roda, uma chave de roda. Então uma chave de roda, vai trabalhar com ela para o conserto. Isto é usar o talento. Dom é a presença e o talento é o movimento. Ser líder é um dom nato.
Agora, liderança precisa ser desenvolvida. Talento, palavra de origem latina, é a inclinação natural de uma pessoa a realizar determinada atividade. O talento facilita o sucesso dessa atividade. A palavra tem origem no cristianismo e é uma referência da parábola dos talentos. Então, vamos lá, gente. Vamos lá, então. Na época da Copa de 70, a gente tinha lá o Rivelino e o Pelé. Literalmente, quem jogava mais? Os dois eram bons. Os dois eram bons. Mas o Pelé foi o rei. Os dois tinham o dom de jogar, dado por Deus. Mas o Pelé desenvolveu um talento maior. Então, saber que tem que trocar um pneu do carro é um dom de inteligência. Ó, tem que trocar o pneu. Agora, como trocar? Como fazer a chave de roda? Como fazer o apoio? Aí, meu irmão, aí é talento. Certa vez, um homem estava andando numa rua e o carro dele caiu assim no chão porque a roda saiu sozinha. Tinha caído as porcas da roda. Mas era em frente a um hospício. Aí tinha um maluco lá em cima, né? Um louco lá em cima. Falou, ô senhor. O cara saiu do carro, falou, ô, como é que eu vou fazer agora? O pneu caiu, como é que eu vou chegar lá? Não sei o quê. O louco falou assim, escuta, pega uma porca de cada pneu e joga e coloca três ali, fica três, 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 três. Você consegue chegar na borracharia. O cara falou, uau, que ideia, meu. Mas você não é louco? Eu falei, eu sou louco, mas eu não sou burro, né, meu? Então, o, o dom. Não, não, Walter. O dom, todo mundo sabe que tem que trocar o pneu. Agora, como trocar é o talento? E tem gente que faz melhor que o outro. Tem gente que desenvolve melhor que o outro. A, a Márcia está indo lá. Tem gente que desenvolve mais que o outro. Conta-se que numa empresa, um rapaz trabalhava lá há muitos anos e chegou depois dele um outro empregado que ficou 3 meses e já subiu de promoção. O primeiro rapaz foi no diretor e falou: escuta, eu estou aqui há 3 anos e nunca subi de posição. E o fulano chegou aí, tem 3 meses, já subiu de posição. Ah, isso é injusto, eu estou aqui 3 anos, o cara chegou agora, está na janela. Aí o patrão falou: ok, é só um minutinho então. Toma aqui R$ 20. Vai lá na feira que está acontecendo aqui embaixo do prédio e compra bananas para mim. Não, na feira não, vai na quitanda e compra bananas para mim. O cara foi e voltou e disse: olha, patrão, pior que acabou a banana. Acabou, venderam tudo, não tem nada. Pronto. Agora espera um pouquinho aí. Espera um pouquinho aí. Chamou o cara que foi promovido. Falou, olha, escuta aqui, eu quero a banana. Vai lá embaixo, eu tenho aqui R$ 20, compre banana. O cara foi e voltou com a mesma história. Ó, realmente, não tem banana, acabou a banana. Mas tem outros frutos, como manga, tem jaca, tem abacaxi, tem tanta, sabe, melancia. Você não quer algum desses? Outra coisa, eu já pedi pro rapaz da banana me dar o zap dele, que eu já combinei com ele. Amanhã chega a banana. Eu vou chegar às 5 horas da manhã, que hora que ela chega aqui, o escritório abre às 9, eu espero até o senhor chegar para garantir as suas bananas. Então, falou, muito obrigado, pode ir. Aí o patrão falou primeiro, tá vendo aí? Porque ele foi promovido? É interessante, né? Então, o dom, muita gente tem. Agora, talento, você tem que desenvolver, tem que se ampliar. E Deus abençoa quem se antecipa. Quem se antecipa, Deus sempre abençoa. Interessante esse negócio aí. Glória a Deus. Então, não confunda dom com talento, tá? Dom é nato. Talento é desenvolvido. Você pode começar um trabalho, um serviço, né? Depois você começa a desenvolver esse trabalho. Ok? Vamos então aí. Depois eu vou abrir para vocês perguntar ou participar aí com as suas ideias também, ok? Ministério. O ministério é basicamente servir, trabalhar. Podemos reunir da seguinte forma: Deus dá o dom, você desenvolve o talento através do ministério, ou seja, servindo ao propósito do seu dom, desenvolvendo seu talento. O dom é a força matriz, o ministério é a força motriz. A palavra ministério tem a sua origem no latim, ministério, que significa cargo, incumbência, comissão, serviço e mistério. O termo, essencialmente, é uma significação genérica de cargo, que necessariamente deve vir acompanhado do serviço correspondente ao que caracteriza. Gente, é interessante. O ministério é servir, né? É servir. A palavra ministério, servir. Mas no Brasil, nós temos os nossos ministros, né? Que eles não servem, não.
A maioria deles eles querem ser servidos. Se eles não conseguem entender a semântica da palavra, quiçá entender a função da palavra. Ministério é servir. Um servidor público, um prefeito. Agora eu estou usando esse exemplo porque estamos em tempo de eleição. Prefeito, um vereador, ministro da República, o presidente, eles estão servindo a nação, mas a cultura brasileira, ela é inversa, né? Ela é inversa. Não, o cara manda, o cara tem assessor e manda fazer, manda fazer, manda fazer, manda fazer. Assina canetada monocrática, vai por aí afora, então não serve ninguém. Alguns aí só servem para jogar fora, meu. Misericórdia. Então, pessoal, entende o seguinte: Deus dá o dom. Se você não desenvolve talento, você não desenvolve o dom. Se você não tem ministério, você não desenvolve talento. Então, é interessante essa tríade, né? Deus dá o dom. Por exemplo, eu sei tocar violão. O talento eu desenvolvi, eu comecei do zero. E agora eu tenho um ministério que eu saio, que eu toco e sirvo as pessoas. Tem gente que quer fazer ministério sem trabalhar o talento. E sem tampouco identificar o dom. Aí fica difícil. E isso é uma questão de você reconhecer todas as possibilidades que estão à sua volta. O dom, o ministério é servir, servir. Eu fui com a Vânia aqui comprar um acessório numa loja e ficou faltando R$ 1 para o rapaz passar para ela. Então ela escolheu um sonho de valsa. Agora ficou R$ 1 para a Vânia passar para ele. Ele fez questão de receber R$ 1. Meu amigo, era hora do cara ganhar um cliente. Falou assim: ó, meu, R$ 1 é de casa, fica de presente para você. O que que R$ 1 vai mudar na vida do cara? R$ 1 vai tirar o sono dele. R$ 1 vai dar um terremoto. R$ 1 vai dar um maremoto. Meu Deus do céu, perdeu a chance. Agora, a gente vai no concorrente, porque lá, né, tá mais. Então, eu já vi, Walter, muitos funcionários estragarem o negócio dos seus patrões, cara. Quer ver uma coisa difícil, Crisley? Você vai numa loja para comprar uma roupa, fala, eu queria uma roupa assim. Aí o vendedor, que trabalha lá, tá em falta. Aí você fala assim, aquilo é o quê? Ah, nossa, eu não tinha visto. Ô, mas você trabalha aqui, velho. Eu não pergunto mais. Eu entro vendo. Se eu quero uma coisa, eu preciso. As pessoas não entendem esse lance. E lá mistura, inclusive na igreja, né? Inclusive na igreja. Tem aqui alguém falando aqui, deixa eu ver. Ah, não, aqui tá não. Ok? Deixa eu ver se nós encerramos aqui o assunto da aula 4. Deixa eu ver aqui se é o 4. É o 4. Ponto 4 já foi embora. Ok, pessoal, o que que vocês entenderam aí do dom, do talento e do ministério? O que que vocês entenderam? Deu para clarificar? Alguém não sabia disso? Alguém não tinha ideia? Alguém embolava? Alguém achava que é tudo uma coisa só? O cara tem um dom, o cara tem um talento, o cara tem um ministério. E como é que você vê isso aí? Quem pode nos ajudar nesse pensamento aí? É, Professor, assim, não sei se eu entendi bem, mas então, assim, todos nós temos dons, né? Aí basta saber direcionar. E no caso, nós temos os dons natos. Isso aqui, nós falando hoje sobre dons, não estamos falando exatamente sobre é, a igreja em si. Tipo, fulano tem o dom de orar e pela cura, o dom da cura. Hoje não, sim, hoje nós estamos falando também. só sobre os dons, Ah, não, estamos não. só sobre falando, Assim, tem os dons naturais, certo? estamos Porque os falando, dons estamos falando de espirituais virão forma. depois. Walter, todos nós nascemos com um certo tipo de dom. Deus é tão maravilhoso que não proveu ninguém besta quadrada. Todo mundo nasce com um dom. Uma criança Ah, pequena, perfeito. para você empurrar ela se defende. Já viu isso? Uma criancinha se empurra ela. Como é que ensinou? Quem falou para ela que tem essa defesa? É um dom da defesa. Então, Deus deu a cada um de nós dons, dons. Agora, o talento vem no pacote. Agora, cabe a mim desenvolver ou não. Walter, eu comecei a Sim. estudar inglês aos 18 anos de idade. Eu não sabia nada de inglês. Nada. Até hoje eu não sei muita coisa, mas eu fui para. Com 18 anos, estou com 58, são 40 anos que eu venho falando inglês, estudando inglês. Fui para América, fiz 3 cadeiras lá. Por quê? Agora eu pergunto a você: se eu ficar só no How are you? Só no How are you? Como é que ia ser? Então, Não, não, as, não ia usar o talento, não ia desenvolver o dom, no caso, né? Nós temos o exato. dom de falar outras línguas, no caso. Aí o talento a gente tem que pôr em prática.
Aí já é Não, o dom tá. espiritual. Eu vou entrar nele daqui a Uhum. pouco. Eu vi uma cena Perfeito. hoje, Tadeu, eu vi uma cena hoje de uma mulher que, uma entidade que se recuperou um pinguim. Não sei se vocês viram isso, cara. E ele já, aí chega no mar, abre a escotilha, o pinguim sai, o pinguim, ele olha aquele mar que é o habitat dele, né? Olha aquele mar, ele olha, aí ele volta para dentro da casinha dele. Daqui a pouco ele abre de novo, o pessoal encosta ele na água, quando ele sente a água gelada, ele olha para cima assim, aí ele vai nadando, vap, e entra e vai embora. Então, a pergunta é a seguinte, meu. A pergunta, você vai ficar no cômodo ou você vai enfrentar o oceano? O pinguim sentiu que ele estava na natureza dele. A natureza dele é o oceano. Ele não tem senso nenhum a não ser no oceano. Mas ele queria voltar lá para o abrigo dele, porque ele foi lá criado, estava daquele jeito. O nosso problema é esse. Às vezes a gente não arrisca. A gente não sabe até fazer. A gente não sabe até se arriscar. Vocês lembram quando vocês começaram a dirigir carro? Como é que foi? Vou ser melhor. Bicicleta. Quantos tombos você caiu? Eu não dei de rodinha, não, tá? Meu pai disse assim: não, rodinha é pra mulher. Vamos ter que andar com. Meu pai. Rodinha é pra. Ó, gente, isso é época, tá? Isso é época. Tem mulher que já começa também igualzinho, né? Os meninos. O homem tem que cair da bicicleta, tem que equilibrar. A gente não sabe até a gente andar, desenvolver. E outros seguem. Alguns ficam só andando no parque, outros vão para o ciclismo e outros vão até para a Olimpíada. Aí depende de quem desenvolve talento. Mais alguém quer participar aí, gente? Vocês estão aí? Não? Acho que estão, né? Eu acho que tem alguém aí, sim. Nobody? A Márcia falou ok. Amém. Gente, desculpa é que eu estou em dificuldade hoje. É o meu dom da gripe. Me deu o talento da coriza. Ok. Vamos para o número 2. Daqui a pouco tem que embarcar para Balneário Camboriú. Vamos entrar agora aqui mais dentro. Os dons naturais de Cristo, do Espírito Santo e sobrenaturais. Vamos lá. Ok. Os dons naturais, eles são natos, espontâneos e fluem de acordo com a sua capacidade de desenvolvê-lo. Por exemplo, líder nasce nato, mas liderança se aperfeiçoa. Eu volto esses dias, você me mandou um painel aí, que você trabalha um painel aí cheio de código, cheio de número. Cara, se eu for aí te substituir, vai bagunçar toda a empresa. Vai fazer sabe, Deus te deu um dom dessa área de gerenciar, de monitorar, de fazer. Então, cada um Deus dá. Claro que você pode ter outras capacidades em outras áreas também. A gente desenvolve. Na verdade, nós temos 4 áreas que nós desenvolvemos os talentos. Quer ver? Deixa eu anotar aqui para vocês, pegar aqui no. Opa, tem um chat aqui. Eu sabia um pouco, mas essa explicação esclareceu. Amém, Cris. Olha só, no desenvolvimento dos dons e talentos, do talento nato, né? Você tem o inconsciente sem habilidade, ok? Você não sabe e você não tem habilidade. Walter, você já pilotou um foguete, não? Um foguete? Nunca. Mas você sabe que é um foguete. Você sabe que é para a Lua. Tem até um foguete aí em Balneário, né? Tem um planetário aí. Mas nós não sabemos como é que aciona um foguete. Então a gente tem um inconsciente e sem habilidade. O outro ponto vai ser é, consciente, consciente, sem habilidade. Agora, eu já tenho consciência. Eu sei como é que funciona o foguete, que peso que ele tem, a velocidade que ele vai. Então, eu tenho consciência disso. Só que eu não tenho nenhuma habilidade. Eu não desenvolvi. Aí vem o terceiro, que é cons- consciente com habilidade. Agora sim. Agora você conhece e agora você sabe lidar. Gente, essa aula aqui, gente, é fenomenal, tá? Isso aí são tesouros para você aí de
conteúdos profundos aí de liderança privada, tá? Consciente com habilidade. Vamos tirar um pouquinho o foco do foguete. Vamos para a máquina Caterpillar, aquela que o cara fica lá, como é que chama aquelas Caterpillar, aquelas escavadeiras. É um monte de marcha, cara. Eu não tenho ideia. Nesse caso, aquele monte de marcha, o cara opera, né? O cara senta lá, pá, 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 tira, põe. Aí você tem o inconsciente com habilidade. Esse é o ponto máximo. Olha lá, primeiro, inconsciente, sem habilidade. Você não sabe nada. É um zero à esquerda. Não, não precisa ser um zero à esquerda. Você não tem conhecimento de nada, não tem nem ideia, nem ideia. O consciente sem habilidade é a pessoa que tem ideia, mas não sabe fazer. O consciente com habilidade, a pessoa tem ideia, sabe fazer. O inconsciente com habilidade, ela faz de letra. Vamos supor que o cara da máquina, que eu falei, o Caterpillar, mexe aqui, sabe, levanta a prancha lá e vai, escavadeira e puxa aqui. Tá. A gente fica olhando o cara assim, misericórdia. É igual você no trânsito. Tá dirigindo, olhando a placa, vendo guarda, comendo banana, tendo celular, passando a marcha, passando o pé lá embaixo, a embreagem. Isso é inconsciente. É igual tipo o Ronaldinho jogando o fenômeno naquela época. Era o inconsciente, o cara não tem noção, cara. É uma habilidade terrível. Então, se você, aí ó, Crisley, Alberi, Márcia, o Tadeu, né, a Mari, o Aldir, o Walter, se vocês tiverem funcionários que estão se desenvolvendo, é preciso considerar esses 4 pontos aí na formação do funcionário. E até mesmo na igreja, na formação da igreja, os líderes que estão trabalhando. Então, esses 4 estágios a pessoa passa. Eu pego o violão, cara, eu canto 20 músicas, sem letra, na minha frente. O que é isso? Inconsciente com habilidade. Entendeu? Olha, vamos lá, vamos prosseguir. Opa, ok. É, eles são natos, espontâneos, total. Conhece-se pedreiros que não possuem ensino fundamental e leem plantas de engenharia. Como assim? Em Efésios 4, 8 diz: Por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. É claro que lendo esse verso, fazemos uma aproximação ministerial, mas o fato de Deus ter dado dons é natural. Ele concede naturalmente, e por essa razão todos possuem uma missão em relação a si mesmo, a família, a igreja e a sociedade. Ninguém é inútil, pois Deus distribuiu dons e a humanidade. O desafio dos dons naturais é duradouro. O estudo de gestão definitiva de si mesmo, feito por Gene Collins, mostrou que, como quem descobre e sabe usar os dons triunfam ao longo do tempo, e como desempenho sustentado ao longo prazo pode ser projetado no DNA de uma pessoa desde o início. Mas o dom, apenas não dom, apenas não, dom, né? O desempenho tem a capacidade de desenvolver melhor na pessoa. Então, é nato, mas você desenvolve aquele dom ali. Então, vamos lá. Nós então, estudamos aí esses dons naturais. Você pode aplicar essa mentalidade na sua empresa, na sua igreja, na sua família. Ter paciência com quem está nessa fase aí, ó. Entendeu? São fases que você passa por aí. Então, é por aí. Vamos então aqui continuar. Agora os dons de Cristo. Agora mudou um pouquinho. Os dons de Cristo. Os dons de Cristo são definidos por apostólicos. É a capacitação de Cristo à sua igreja. Em Efésios 4:11 diz que ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Nesse caso, os dons de Cristo são para a operação da vida da igreja. Esses dons são exclusivos para liderança. O apóstolo, não de título, mas sim de função, é o que funda a igreja. Alcança um lugar sem contato com o evangelho e planta as primeiras sementes. O profeta aponta o caminho, lembra as leis, mantém a palavra viva na igreja. O evangelista é o alcance da missão, a extensão da palavra evangelizadora, das boas novas. O pastor é o que cuida das ovelhas, mantém a igreja alimentada, alimenta a liderança e mestre ensina, admoesta, edificação do corpo de Cristo com as verdades sagradas. Gente, essas 5 funções que aparecem lá em Atos, desculpa, Efésios 4:11, elas não são títulos mais. Não há mais o título do profeta,
O pessoal se intitula por aí, mas a Bíblia é clara que João Batista foi o último, né? Mas você tem a função de profeta, a função de evangelista, a função. Você desenvolve o talento, o ministério, agindo como tal, não necessariamente por título, mas sim por uma questão natural dos dons de Cristo. Então lembre-se, os dons de Cristo são esses cinco aí, que nós acabamos de ver aqui agora. Vamos prosseguir? Os dons do Espírito Santo, agora já mudou a figura, tá? Lembra que dom de Cristo são cinco, tá? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Agora o dom do Espírito mudou. Os dons do Espírito são dados para servir o corpo de Cristo, realizar maravilhas entre o povo e pregar o Evangelho. O alvo do Espírito Santo em nós é a capacitação para realizar as obras que competem ao reino de Deus. Estão próximos dos dons de Cristo. Os dons do Espírito são ferramentas que completam os dons de Cristo. Os dons de Cristo são fundamentos. E os dons do Espírito Santo são continuação ou ferramentas para o pleno desenvolvimento dos dons de Cristo. Eles são interligados. A funcionalidade de todos esses dons entrelaçam, buscando o aperfeiçoamento do santo, segundo Efésios 4:11. Então, Cristo dá o dom, concede os dons apostólicos, são cinco, e a partir desses cinco surgem os dons do Espírito, para completar. E quando eles saem, então, esses dons são vários, né? São vários. Eles se entrelaçam a fim de manter a comunhão. Eu não sei se vocês conhecem a sequoia. Eu ouvi falar, talvez não conheçam, mas a sequoia é uma árvore que tem na Califórnia. Ela vive mais de 100 anos. Elas são altíssimas. Quando, quando acontece derrubarem uma, vira até ponte, tão grande que ela é. As sequoias pesam toneladas. Rapaz, é muito difícil uma árvore pesar tonelada. Pois a sequoia, toneladas. O que mantém a sequoia em pé? Porque elas são altas e são muito pesadas. Para poder pender para um lado e cair é fácil. Ok. A geologia foi no subsolo e fez uma pesquisa e viu que as raízes das sequoias se abraçam. Uma abraça a outra. Então, uma mantém a outra em pé. Gente, olha que legal isso. Olha que sacada. Pega a placa aí. A igreja é assim. Os dois espirituais eles são entrelaçados para a gente fazer um trabalho coeso, junto. Cada um faz uma parte, todos são ganhos. Olha essa frase, anota aí. Tudo feito por todos. Aí, ó. Tudo feito por todos. Outra frase que anotar aí. Onde todos trabalham, trabalha-se menos. Meu Deus. Que tesouro essa aula aqui, viu? Quanta coisa interessante você pegando aí, ó. Oh, Jesus. Me ajuda. Desculpa, pessoal. Vamos lá. Ok? Vamos seguir aqui, então. Então, os dons de Cristo são os Efésios 4:11, os cinco dons que nós mencionamos. Agora vamos para o dom do Espírito, eu acho. Aqui. Os dons. Não, já falei, né? Os dons do Espírito. Agora os dons sobrenaturais. Os dons sobrenaturais são habilidades que Deus concede com especialidades em áreas distintas. Muitas vezes, esse dom é confundido com os dons de Espírito Santo e pode até ser ou se aproximarem, porém, possuem uma característica diferenciada. Por exemplo, a força que vinha sobre Sansão era sobrenatural, pois ele mesmo era homem comum. Os obreiros de construtores da alta performance que Deus usou para a confecção do tabernáculo do templo eram homens comuns, né? O fato de Deus capacitar uma pessoa, além do que é normal, nem sempre é um dom natural, e muito menos do Espírito Santo, conforme a lista em Coríntios e Romanos. Geralmente, inventores são usados neste dom, e não necessariamente os que sejam crentes. É um dom especial. São dons magníficos de Deus. Então, presta atenção, eu vou anotar aqui para vocês, aqui no cantinho, ó. Dons naturais, né? São
Pode falar, Tadeu. São natos dados por Deus no nascimento. Dons, dons de Cristo é uma base apostólica para desenvolver os dons do Espírito Santo. Dons do Espírito Santo. Você consegue ver quando eu escrevo aí, quando eu posso, gente? Dons do Espírito Santo são são a continuação dos dons de Cristo. Dons sobrenaturais. Eita, errei aqui, peraí. Corrigi aqui. Dons, peraí. Dons sobrenaturais, sobrenaturais, são especialidades. Então, veja bem, eu vou dar dois casos aqui, tá? O caso de Sansão era um cara normal. Mas quando Deus ungia, né? Quando Deus ungia, peraí, quem tá falando aqui? Quando Deus ungia, ele matava, sabe? Pegava aqui, arrancava uma porta da cidade e tal. Tremendo, né? Mas há casos, por exemplo, João do Pulo. Quem ouviu falar de João do Pulo? Um dos maiores atletas brasileiros. Ele fez um recorde de salto triplo que quase ninguém conseguiu tirar. Sobrenatural. Então, o sobrenatural, ele pode ser tanto de Deus, espiritual, né, gerado pelo Espírito Santo, ou pode ser um dom natural da pessoa. Pegou, pessoal? Ok, quem tem alguma participação aí para comentar com a gente? Pode falar. Quem está achando a aula proveitosa, quem está conseguindo pegar algumas coisas aí, fala com a gente aqui. Vamos lá. Não, é muito interessante. O pastor comentou sobre isso. Eu que hoje estou na posição de líder, que eu tenho, sou líder na unidade da transportadora aqui, para mim está servindo bastante, assim. Não dá a impressão que a aula hoje foi feita para mim, porque tem, Amém. como o pastor disse, eu tenho, às vezes eu tenho o dom para alguma coisa, mas tem tá faltando desenvolver o talento, né? Então, para mim está sendo bem proveitoso. Não sei se os demais têm a mesma visão. E é claro que trazendo para o lado da teologia, para o lado espiritual, também é válido, porque muitas vezes, igual nós temos algumas campanhas, eu tenho um relógio de oração. E outro dia, eu estava vendo lá e olhando, falei assim, puxa, 1 hora, né, você ficar ali, se desprender. Falei, às vezes eu começo a orar, com 5 minutos eu começo a cair de sono, aquela, assim, eu até tenho o dom de orar, mas muitas vezes a gente não sabe como se expressar, como é que vai chegar diante do Senhor. Claro que ele não exige formalidade, É. né? Mas não tem assim, pode ser que tem que desenvolver o talento de você exprimir melhor aquilo que você quer, apresentar diante do Senhor, diante daquilo que a gente precisa, né? Então, para mim está sendo bem proveitoso. Tô com essa visão. Não sei se o professor pode me corrigir se eu estiver errado, os demais também. Não, tem a ver, sim, tem tudo a ver. A aplicabilidade dos dons, dos talentos e ministérios, eles são ferramentas, cara, que vão desenvolver na sua vida várias facetas. Por exemplo, você tem, quer ver aqui, ó, deixa eu mandar mais um pra você aqui. Você tem 4 categorias de aprendizado, tá? Você tem como é que chama, cara? Excessivo, não excessivo. Agora perdi aqui. O porque o assunto ele é profundo. Eu estou dando uma aula aqui para vocês com profundidade do assunto, né? Então, você tem 4 categorias de aprendizado. Aqui, 4, que não é aquele que eu passei agora, os inconscientes, com habilidade, categorias de desenvolvimento. De desenvolvimento.
Mas no aprendizado você tem aquilo que é nato. E não é nato o nome que dá, cara. Toda vez esqueço isso aí. É recessivo, subrecessivo. é, Vamos colocar assim. Não é prioritário, mas é prioridade. Pô, aqui, peraí. É, não, é tônico. Meu Deus. Prioridade, subprioridade, recessivo e subrecessivo. O prioridade é o que você faz naturalmente. Como eu falei, o Ronaldinho acordou, já nasceu jogando bola. Então é natural do cara. Esse é o prioridade. A sub é o que você pode fazer em segundo plano. Por exemplo, eu pinto muito bem um carro, mas eu pinto muito bem uma casa, mas também arrumo um carro. Assim como eu arrumo um carro, eu sou bom de bola. Então você pode desenvolver áreas bem próximas. O recessivo é aquela que você aprende. Por exemplo, você não sabe cozinhar. Você quer aprender a fazer o meu prato predileto, que é arroz piemontese com... Pega a visão, pessoal, pega a visão aí. Arroz piemontese com filé mignon, bacon em volta ao molho madeira. Pega a visão aí. Então, aí eu quero aprender a fazer esse... Eu não sei fazer. Você possui uma produção diária de 10.000 células-troncos. As células-troncos, elas emitem sinais de capacitação para todo o seu corpo desenvolver. Das 10.000 células-troncos, 5 saem e vão para o cérebro dizer assim: onde é que você está aprendendo? Eu vou ajudar você. 5 volta lá para o fim da produção para reproduzir mais. Você fala assim: então vou aprender a fazer arroz piamontese hoje. Né? Eu dei a dica para a Renete outro dia aí. Pastor, vou sair lá em casa, deu uma dica aí. Então, aí você pega, aí vai na receita, né, na internet, e pega lá, tanto de sal. Nesse momento, as células troncos, que é o recessivo, está trabalhando para você desenvolver esse sistema novo. O subrecessivo é que você não arrisca fazer. Não arrisca, vai dar tudo errado. Você não é daquela área. Então, olha como é que é complexo essa questão do dom de talento. Eu ficaria aqui com vocês aqui 3 horas nesse ponto aqui, que é a minha área é uma das áreas minhas de especialidade, né? Que é a liderança intrapessoal. Mais alguém quer participar, pessoal? A aula tá legal, mas só volta participando aí. Vocês estão aí, não? Muito boa a explicação. Ah, a Cris participou aqui, ó. Muito boa a explicação. O líder deve ter a sensibilidade de perceber os dons, estimular e desenvolver esses talentos. Exatamente. E se o cara não tiver, Cris? Peraí. E se o cara não tiver paciência para entender aqueles 4 desenvolvimentos que eu falei, ele acaba matando a pessoa no seu dom, né? É isso aí. Ok, o Tadeu fez um sinal assim, acho que é coisa boa. Vamos continuar então. Vamos lá para a última aula, porque eu tenho que embarcar daqui a pouco. Não posso perder, né? O trem. O trem das 11. Isso é agora 11 horas. Se não, só amanhã de manhã. É isso aí. Ok, vamos lá. A etimologia e ortopraxia dos ministérios. Muito bem. Ministério é estritamente serviço. A Bíblia é um livro de serviço. Por toda a historicidade bíblica se vê uma lista de homens e mulheres que serviam a Deus e as pessoas em seu tempo. O próprio Senhor Jesus foi o maior exemplo de servir a Deus ao seu próximo. Um dos locais mais apropriados para servir a Deus e ao próximo é a igreja. E por isso Deus escolheu e deu ministérios para pôr em evidência os dons que também ele concedeu. Seja os naturais, os de Cristo, os do Espírito Santo e os sobrenaturais, Deus tem um serviço para cada um de nós na terra, através da sua igreja. Jesus ensinou a servir, dizendo que quando fizerdes tudo o que vos for mandado, direis: somos servos inúteis, porque fazemos somente o que devíamos fazer. Lucas 17:10. De acordo com os estudos de Deepak Chopra, a liderança pode ser vista como uma jornada evolutiva. E as voltas, a reviravoltas, quando estamos neste lugar, são imprevisíveis e geram conflitos. Mas é possível traçar um mapa que nos capacite a atingir o potencial para a grandeza
com as quais com consciência e sabedoria. Agora vamos lá, os 12 ministérios em Romanos. Romanos 12, né, 6 a 8. Paulo elenca o assunto, 12 ministérios. Os ministérios são o serviço dos dons. Os dons não operam por si só. Olha que frase, cara. Dons não operam por si só. Eles precisam da logística dos ministérios para a boa performance. Então, pessoal, é o seguinte: você tem um carro, né? O carro é o dom. Você. Só um pouquinho. Meu Deus. Pessoal, me desculpa. Vocês têm um carro, ok? O carro é o dom. Mas se você não entrar, não passar a marcha, ou isso aí não desenvolve. Então é isso. O ministério é isso aí, é fazer o carro rodar. Chopra ainda conclui que grandes líderes são aqueles que conseguem responder por suas próprias necessidades e também as dos outros, a partir do nível mais alto de moral, com visão, criatividade e senso de comunhão com as pessoas. O caminho está aberto para todos desenvolvam mais tais qualidades. Vamos agora analisar, irmãos, os dons do Espírito Santo. Aí, ó. Agora, isso aqui são do Espírito Santo, ó. Profecia. Não entenda como ofício profético do AT. Pregação. Esta profecia está para proferir, anunciar ou pregar. Ministério é o serviço que opera o chamado de Deus dentro do dom adquirido. O ensino, com vistas ao discipulado, é impulsionado pelo dom de Cristo, mestre. Exortação, não confundir com repreensão, tá? É sim uma energética forma de disciplinar ou admoestar. Contribuição, todos são alvos de bênçãos financeiras. Cooperam e contribuem da mesma forma. No entanto, para esses Deus entregou um dom de administrar e produzir acima da média, à medida que serve o reino de Deus. Presidência, Deus concede graças para uma liderança de sabedoria e excelência. O de misericórdia, é certo que esta prática é para todos, porém, alguns recebem um tipo de missão através dos dons e operam nessa área com mais profundidade. Pessoal, quer voltar aqui na, na presidência, na contribuição, aqui também na sabedoria. Ó, no caso da contribuição, todos nós contribuímos, mas alguns que podem fazer um pouquinho mais, porque eles são dados com um dom nato de administração. Eu vi uma pessoa, uma amiga minha, que estava na bancarrota. Ela procurou um outro amigo meu para que ele era consultor financeiro. Ele pegou o quadro que ela estava, em 6 meses, essa senhora conseguiu se erguer com o mesmo salário, com a mesma dívida, mas com uma estratégia diferente. Então, isso é um dom que Deus dá. É um dom. A presidência, nós temos um dom da sabedoria. A sabedoria, você não pode confundir com conhecimento, tá? Conhecimento ajuda na decisão, mas sabedoria de Deus, ela dá a direção correta. Você age muito mais rápido e decide muito mais rápido com sabedoria. Então, a Bíblia fala assim, peça que Deus dá. A sabedoria está lá, peça que Deus dá. Então, é muito importante. O de misericórdia também. A gente que faz. A pessoa, são duas classes de pessoas, não sei qual é a sua. Uma faz doação, a outra é doadora. Uma classe faz doação, tudo bem. Mas tem uma classe que se doa, é empatia, ela enxerga bem profundamente a necessidade do outro, né? Interessante. Esses são os dons do Espírito. Os 12 ministérios em Coríntios 12, 8 a 11. Aí tem outro grupo aqui, ó. Aí repete, sabedoria para o serviço do aconselhamento, o conhecimento sob a perspectiva do ensino, uma investigação natural que Deus concede, os dons de curar, pessoas que Deus canaliza uma resposta maior em termos de sensibilidade para curas divinas, operação de milagres, em um grau maior de operação do Espírito Santo, que também envolve curas, milagres, caso for, até ressurreição. Professor, qual é a diferença de dons de curar e dons de milagres? O milagre é um pouco maior que a cura. A cura, você pode orar por dor de cabeça, pode orar por até um tumor, né? Ali, Deus cura, mas é um milagre o cara sair da cadeira de roda, o cara ressuscitar. O milagre é uma coisa assim, parar o sol no céu, parar a chuva, entendeu? Profecia é a mensagem de Deus pelo uso da voz. É profecia, proferir. Pregação da palavra, mensagens diretas.
muitas vezes sobre os fatos que acontecerão na vida das pessoas. O discernimento, que para mim é um dos dons melhores que tem, para mim é um dos principais, a sensibilidade espiritual para descobrir o que vem de Deus e o que vem do diabo, ou que é uma ação meramente humana. É, gente, o discernimento é um dom necessário hoje. Olha lá, escreveram aqui, ó, é bem isso. Se não tiver essa sabedoria, pode contribuir para pessoas enterrar seus talentos. Isso mesmo. Veja bem, veja como Deus faz as coisas aí, né? A gente entende que quando Deus coloca dentro de nós o discernimento, Ele está dando a oportunidade de você não se envolver com coisas que estão. Às vezes a pessoa vem com uma capa tão bonita, vem com um negócio tão legal, chega chegando, né? Você fala, ó, tem uma coisa aí. Você não pode julgar as pessoas. Mas você tendo discernimento, você vai saber o que procede e o que não procede de Deus. Portanto, para mim, é um dos melhores dons que existe, é o discernimento. Mas todo pastor tinha que ter esse dom, né? Na igreja. Por último, pessoal, depois eu quero abrir de novo vocês comentar alguma coisa aí. A continuação. A variedade de línguas, Deus usa pessoas em línguas, tanto em glossolalia, línguas estranhas divinas, ou nacionalalia, línguas nacionais que o indivíduo não sabe. Então, glossolalia é a língua do Espírito Santo, que ninguém entende. Xenolalia é você falar numa língua que já existe, mesmo que você não saiba. Deus te usou. Interessante isso. Interpretação, uma pessoa que interpreta pelo Espírito Santo, outra pessoa, geralmente usada, glossolalia, pelo Espírito Santo, entregando uma mensagem para o indivíduo ou a igreja. Os mesmos dons são confirmados em 2 Coríntios 12, 27 a 31. Cada dom é importante e deve ser exercido com amor e respeito, reconhecendo que todos vêm de Deus e são para bem comum da comunidade da fé. Então você viu aí que os dons do Espírito Santo estão atrelados também aos dons de Cristo. E um dos que eu mais destaquei aí, que eu achei interessante, é o dom do discernimento. Que a pior coisa é alguém se passar por aquilo que não é e enganar todo mundo. E engana todo mundo, entendeu? E depois fica a situação para resolver. Então é preciso ter discernimento. Não pode confundir isso com julgamento, né? Olha, pessoal, eu acho que não. A pessoa fala assim, ó, o meu santo não bateu com o dele. Isso não existe. Agora o Espírito Santo pode revelar, ele pode dizer. Uma vez, irmãos, só mais um pouquinho, misericórdia. Ai, Jesus. Desculpa, gente. Uma vez, no ano de 87, não, 97, Walter, eu fui comprar um apartamento. Eu tinha o dia da entrada. Era uma companhia super conhecida. Rapaz, é tipo assim, uma companhia forte, sabe? Você fala, meu Deus. Não foi a Camargo, mas é tipo assim, Camargo Correia, André Mesh. Quando eu entrei para dar a entrada do apartamento, o Senhor decidiu no meu coração: ela vai falir. Essa empresa vai entrar na bancarrota. Eu voltei, o corretor não entendeu nada, ficou chateado. Dali 2 meses, ela entrou no escândalo, perdeu tudo. Quem pôs dinheiro perdeu. Então, falta esse discernimento muitas vezes para a gente. Até nos negócios mesmo, no negócio, na igreja, na família. Isso é importante. Pessoal, a gente está dando para encerrar essa aula, mas eu quero abrir ainda para você falar alguma coisa aí, comentar alguma coisa. A gente já está 7h30, 8, 1 hora e pouco já aqui no vídeo. Eu vou ter que embarcar para o balneário daqui a pouco. Estou me correndo, mas eu estou dando a matéria todo dia para vocês, sem problema nenhum. Aliás, tem muito Beleza. conteúdo para você, bem, bem legal aí. Quem mais quer Sim. participar, falar uma coisa para a gente aí? Eu fiquei só com uma dúvida aqui, pastor, se puder me Sim. esclarecer, porque ele falou sobre os dons, né, que são espirituais ali. Falou sobre o dom da profecia e o dom do discernimento. O É. discernimento ali fala que para saber se é a voz de Deus, se é a voz do diabo. Então, esse dom, eu, na verdade, assim, nós temos o dom, por exemplo, a pessoa que vem, liberar uma profecia para você, mas o cara, de repente, ele tá. Hoje tem muito disso, né? Essa teologia da prosperidade, essa coisa toda, essa coisa que o cara olha e identifica, de repente, ali uma chance, uma potencial vítima ali, e ele vem proferir.
Esse dom que ele tem, então, né, no caso, não é um dom, né? Ele não recebe uma profecia que ele vai. é, Na verdade, quem está recebendo que teria que ter o discernimento para dizer, para saber se essa palavra vem de Deus ou está vindo de outro, né? Mas essa pessoa que se veste e põe lá a tua pele de cordeiro, né? Ele também tem o dom da profecia, por exemplo, porque ele vai conseguir falar para a pessoa, de repente ele vai receber alguma mensagem, mas ele consegue, né, ele vai deturpar a mensagem, vai usar a favor dele, tentando tirar proveito de alguma coisa. Isso aí só que não ficou muito claro para mim ali. Eu vou escrever então. Existe o princípio da persuasão, ok? A pessoa pode ter o dom, Sim. mas se não for de Deus, volte. Deus não usa. Só que ela tem a persuasão. Ela sabe Sim. como é que faz, o estilo de voz, a retórica. Está, Uhum. papai, o pessoal entende e faz tão perfeito Tem, que engana o tem o pessoal. talento, né? Desenvolver o É, talento. exatamente, persuasão. O cara tem uma boa lábia, né? Deus usa a boa lábia para o seu reino de forma correta. Quem fala Sim. bem, quem fala em público, Deus usa de forma correta. Mas a pessoa pode ignorar Deus e usar de forma errada o talento que ele deu. Perfeito. Eu vi o Collor falar uma vez, como candidato, eu chorei, cara. O Collor me emocionou. Persuasão. Não estava Deus, não estava sendo ungido por Deus ali. Mas ele tem esse dom. Agora, quando Deus usa esse dom, ai, glória a Deus, aí fica melhor ainda. Mas o que não é de Deus, Walter, é usado pelo homem. Tem a Sim, não, profecia exato. de Deus, a do diabo, a da carne e a do osso. A do osso dá para ver que realmente é bem. Uhum. A da carne dá engano ainda. Não me enganada. Mas, Exato. Walter, como é que eu vou saber se a profecia é de Deus ou não? O tempo vai dizer. É o tempo. Exato, claro, mas isso aí muitas vezes pode levar a tempo. O tempo de Deus, muitas vezes a pessoa pode demorar, né? Mas então eu acredito que seja o quê? Que todos nós temos o dom, de repente, temos o dom, né? Desenvolvemos o talento, no caso, né, no que ficou a minha dúvida ali sobre a profecia. Eu receber esse dom, receber essa profecia, mas aí o livre-arbítrio eu posso usar isso aí para o bem ou para o mal. Então aí que tá o, né? Não, não, Aí, não, não. No caso do não. dom de profecia, ele é dado Ah, por Deus. sim, E você é usado por Deus. Agora, quando você não exato, é usado por Deus, Satanás pode usar a pessoa também porque ela tem sensibilidade espiritual. A mente dela está exato. aguçada no espiritual. E o diabo pode Uhum. usar ela também. Ou ela pode se usar também. Ela sabe os chavões, o trejeito, a forma. Isso acontece. Deus se vai usar alguém por profecia, ninguém tem poder de usar profecia como dom, no caso de eu vou inventar uma profecia aqui, vou fazer um negócio acontecer. Não, não, não. Ele vai fazer porque ele está inventando dele, ele tem um donato de persuasão, de falar em Sim. público. Então, agora, quando Deus usa, não. Aí você sente que o Espírito Santo está usando e tal, entendeu? Ah, não, sim, exato. Não, ficou claro para mim quando o dom é espiritual. Opa, não, beleza, essa pessoa está usando. Mas eu digo, né, porque no caso ali, como o pastor postou ali, tem o dom do discernimento, né? No caso, quem que vai ter isso aí? No caso, quem está recebendo, né? Acho que é mais quem está recebendo que tem que estar atento e tem que estar desenvolvendo esse dom para não se deixar levar, correto? Atento e às vezes repreender. Eu repreendi uma moça que estava falando língua estranha, horrível. Eu vi que é do diabo, Ah, tem uma na cabeça dela, caiu endemoniado na hora. Autoridade para repreender também quando você sente que é discernimento de Deus, né? É isso. perfeito. Mais alguém quer participar, pessoal? Tá tudo bem aí? Ô, pastor, Sim. é, uma vez, há pouco tempo atrás até, a gente estava lá no Rio, agora em julho, aí o Oberi falou alguma coisa no carro e o cara que estava nos conduzindo, né, o Uber, ele disse assim, ó, para você saber, a gente percebia assim que ele era um cristão, pelo jeito bem fervoroso, né, mas eu gostei da dica dele, agora eu queria ver o que o pastor vai falar disso. Mas ele falou assim, para você saber se a profecia é de Deus, Deus tem que ter colocado no teu coração primeiro e depois a pessoa vem e confirma. E daí a gente percebe que é uma coisa de Deus, porque às vezes a pessoa vem e fala um monte de coisa, daí tu começa a pensar naquilo e pensa assim, ah, então vou fazer acontecer.
Mas se Deus colocou no teu coração e Deus usa uma pessoa totalmente aleatória que você nem esperava e vem e confirma aquilo, de repente às vezes confirma até através de mais uma pessoa, daí que eu acho que dá para confiar, né, que é profecia. Ô, Cris, o que é que define se a profecia vem de Deus? O que é que define se uma decisão foi bem tomada? É a paz do seu coração. Sentiu paz é de Deus. Sentiu paz, agora não sentiu paz, tem alguma dúvida, surgiu alguma coisa, peraí, aí já, ó, esquece, porque não vai dar certo. Eu recebi Amém. uma proposta de uma igreja há pouco tempo, há 2 meses, para eu ir para lá, para receber um salário enorme, um carro leasing, maravilhoso. Cara, uma coisa assim, eu falei, meu Deus, que sonho, né? O pastor me deu nada errado, nada errado, não é que é o diabo. Ele tem necessidade, mandou a proposta. Eu falei que ia orar. Quando eu fui pregar na outra igreja, eu estava pregando, ninguém sabia de nada. Quando eu fui estar no carro do pastor, veio uma irmãzinha pegando na minha mão. O pastor conhecia a irmã e falou assim: Eita, Deus vai falar. Aí desligou o carro. A irmã falou assim: Ó, a proposta que você recebeu ontem, a resposta é não. Olha que lindo isso, cara. Na mesma hora, meu coração sentiu aquela paz. Falei, amém, glória a Deus, tal, tal, tal. É isso. Sentiu paz, não sentiu paz, sai fora, que é laço. Ok, gente? Vamos dar por encerrado hoje, amém? Vocês participaram um pouquinho, mas tá bom, já deu para dar uma ênfase aí. A gente volta semana que vem presencial. Já vou estar aí em Balneário. As 2 próximas quarta-feiras eu vou estar com vocês aí, tá bom? Uma boa noite a todos. Ore por mim, que eu vou pegar agora a condução para chegar até aí, para que Deus me dê uma boa viagem, tranquila. Me guarde com seus anjos e possamos chegar bem para a gente estar amanhã aí no Vida Mais. Ó, ó, Merchan. Vida Mais, depois o ensaio da cantata e depois o ensaio do louvor. Amém, pessoal? Deus abençoe. Amém, amém. Boa Deus noite, boa abençoe. noite, Amém. boa viagem. Paz.